Boa noite a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença da secretária municipal de Educação, professora Maria Alice Veríssimo Florencio Franco de Lima, ao psicólogo Maurício Barros, pela disponibilidade em estar conosco esta noite, proferindo uma palestra com o tema Equilíbrio Psicoemocional. Maurício Barros é psicólogo clínico, palestrante, pós-graduado em psicanálise, pós-graduando em filosofia e graduando em teologia. Durante a palestra, será disponibilizado um link para a lista de presença e quem desejar poderá realizar perguntas que serão respondidas na medida do possível no final da palestra pelo psicólogo Maurício. Antes de iniciarmos, eu passo a palavra para a secretária da Educação, professora Maria Alice. Boa noite, professoras. Boa noite, professores. É uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos para este encontro de formação com o psicólogo Maurício, que já é um grande parceiro das nossas escolas municipais, onde já realizou reuniões com os pais das escolas. Então, é uma honra muito grande tê-lo conosco. Desde já queria agradecer a disponibilidade em prontamente aceitar o convite da Secretaria de Educação para estar conosco nesta noite, tratando de um tema tão importante no momento que nós estamos vivendo. Que todos nós possamos aproveitar imensamente essa noite, que seja uma noite que nos traga conforto, nos traga reflexão e que possamos, né, estar preparados para o retorno das atividades escolares com os nossos alunos. Queria ressaltar que também estamos muito felizes pela vacinação dos profissionais da educação. Estamos hoje no 3º dia de vacinação. No primeiro dia nós atendemos 90 professores, profissionais, né, no geral. Como foi tudo muito organizado, nós acabamos antecipando a vacinação de escolas que estavam previstas para o sábado, pois acrescentamos para o dia de ontem mais 50 profissionais e hoje estaremos também vacinando 150 profissionais. Então, é uma grande alegria estarmos aí, né, pelo menos na faixa dos 47 anos em diante, imunizados para voltarmos às nossas atividades, porque nós precisamos, né? O profissional de educação só é feliz estando à frente dos seus alunos. Então, muito obrigada pela participação e que todos tenhamos uma excelente noite de formação. Muito obrigada, Maurício, pela sua presença. Muito obrigado a Bia, muito obrigado a Alice, muito obrigado a Beatriz. E eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui para poder bater um papo e dividir um pouquinho daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente vive na nossa experiência no dia a dia. Eu não posso começar sem antes prestar minhas sinceras homenagens a todas as famílias vitimadas pela doença Covid-19. Meus sinceros sentimentos, a dor e a perda de todos. Posto isso, eu venho trazer um tema para vocês que o título ficou meio, assim, técnico, até meio pedante. Na verdade, a minha finalidade era falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a forma como a gente está lidando aqui com a pandemia. Nesse sentido, eu venho trazer algumas informações que têm como finalidade juntar aspectos da teoria da psicologia e a prática, que é aquilo que a gente vive e vê. Afinal, eu atendo muitos professores aqui no meu consultório, professores municipais, estaduais e professores das escolas particulares. Então, eu sei muito bem aonde o calo aperta de cada um de vocês. Não foi falado, mas a questão da educação está dentro de mim também. Fui professor durante 9 anos, 3 anos no colégio estadual, lá em Monte Alegre, Cruzovel Barbosa, e depois mais 6 ou 7 anos
em colégio particular. Então, quanto à realidade da pedagogia, de ser professor, de lidar com os alunos, eu estou falando um pouquinho de mim. E eu queria expressar, por conta disso, o meu sincero respeito. Tem algumas profissões que, do meu ponto de vista, são além de atividades remuneradas. Elas dizem respeito à alma do sujeito. E eu entendo, da mesma forma que a minha profissão, puxa a sardinha para o meu lado, como psicólogo, que é a função de ouvir, de acolher a dor dos outros, eu entendo que a função, a ocupação de professor tem a ver com um aspecto de alma, um aspecto vocacional. E uma pessoa que escolhe, na sua vida, se dedicar a transmitir conhecimentos, ensinamentos e a educar o próximo, alguém que tem dentro de si esse ímpeto de construção e de manutenção de um futuro melhor a partir da sua atuação. O ato de dar aula não é um ato simplesmente profissional, é um ato de amor. E que essa fala possa resgatar um pouquinho, caso a gente tenha se desviado por conta da problemática que a gente está vivendo, dessa verdadeira intenção e vocação, que é o compartilhar o conhecimento e transmitir a educação tão necessária para essa geração que está chegando aí. Entender como funciona o meu interior faz com que eu lide melhor com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso e com a forma que eu ajo. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de apontar uma diferenciação entre o termo objetivo e subjetivo. Objetivo diz respeito a uma realidade compartilhada, uma coisa que é inquestionável, independente do ponto de vista. Aquilo é objetivo. Uma pedra é uma pedra. Já o termo subjetivo diz respeito a uma realidade interpretada, que vai de acordo com a característica pessoal, com os recursos que cada pessoa tem, recursos emocionais, psicológicos, a formação cultural, educacional de cada um dos indivíduos. Então, existem coisas objetivas e existem coisas subjetivas. A pandemia que a gente está vivendo é uma realidade objetiva. A doença está aí, o vírus está aí, o adoecimento está aí, as mortes estão aí. Mas a forma como eu vivo a pandemia é algo totalmente subjetivo. É algo que depende da forma como eu enxergo ela. Repetindo, a pandemia é algo objetivo, inquestionável, é real, ela existe. Mas a forma como eu lido com ela é subjetivo, depende de mim. Mas por que você está repetindo isso, Maurício? Essa fala tem como caráter o meu desejo de transmitir para vocês a aquietação do coração de todo mundo que está me ouvindo. De que forma? Com a ideia de que hoje tem gente que está surtando com a pandemia, mas tem gente que está lidando com grande tranquilidade. E se você é uma dessas pessoas que está surtando, ou está sofrendo, ou está se desgastando, ou está adoecendo por conta da pandemia, é porque você tem uma interpretação mais sensibilizada. É uma característica pessoal sua, que não cabe um julgamento de certo ou errado, afinal, somos indivíduos particulares. Cada um de nós é um sujeito. Somos hoje mais de 7 bilhões. E cada um desses 7 bilhões que está no planeta tem uma impressão digital diferente do outro, tem um desenho da íris do outro diferente do outro, tem uma vivência psíquica, emocional diferente do outro. Então, não adianta eu querer me comparar com as outras pessoas que estão lidando bem com a pandemia se eu não estou. E vice-versa. Se eu estou lidando bem com a pandemia, não cabe a mim, é injusto eu julgar o outro que não está lidando de uma forma tão equilibrada e saudável. Porque cada um dá aquilo que tem. E essa é uma questão fundamental dentre as pessoas que eu atendo aqui no meu consultório, especialmente professores.
Se você está tendo dificuldade com a pandemia, a primeira coisa que você deve fazer de forma obrigatória é entender essa dinâmica e retirar dos seus ombros o peso da autocobrança e da autoexigência. Não seja um carrasco de você mesmo. Só o fato de você estar sobrevivendo e continuando a trabalhar nesse momento em especial, você já é um vencedor. Imagina você, que passou anos e anos, tem professores que estão há décadas lecionando da forma antiga. Meus alunos sentadinhos, eu, o giz, a lousa, e de repente, de uma hora para outra, o mundo vira de ponta cabeça e eu tenho que reformular a minha didática, a minha pedagogia, para poder dar aula a partir de um celular, de um notebook. Como que eu cobro as minhas tarefas, como eu prendo a atenção dos alunos, como que eu vou desenvolver uma interação para saber se eles estão prestando atenção e interpretando, aceitando, entendendo, compreendendo aquilo que eu estou dizendo. É tudo muito difícil. E você que está fazendo isso já há um bom tempo, você é um vencedor. Então está na hora de se reconhecer positivamente e se satisfazer com o seu próprio esforço. Esse é o sentido. Não é incomum eu ver até professores interpretarem, professores da área das ciências, a lei de evolução de Darwin como lei de sobrevivência do mais forte. Na verdade, a lei de evolução do Darwin diz respeito à sobrevivência do mais adaptável. Olha que interessante isso. Eu não tenho que ser o fortão da pandemia. Eu não tenho que colocar o peso do mundo nos meus ombros. Eu tenho que ir no meu tempo, de acordo com a minha velocidade, de acordo com os meus recursos. Eu não posso me exigir mais do que aquilo que eu consigo oferecer. Cabe a mim determinar quais são os meus limites. A pandemia não está sendo fácil para ninguém, não só na área educacional, mas em todas as outras áreas. Existem pessoas adoecendo do sistema nervoso. Eu atendo pessoas que adoeceram em abril do ano passado, em setembro do ano passado, em novembro do ano passado, em fevereiro desse ano e agora em abril desse ano. Cada um tem uma coisa que nós chamamos de limiar de tolerabilidade, de tolerância. Então, o nosso sistema nervoso, uma parte do nosso corpo que é composta fisicamente por encéfalo, que é o cérebro, tronco cerebral, nervos e gânglios, que conectam esse encéfalo, que é o meu cérebro, a todas as partes do meu corpo, da pontinha do dedo do pé até o alto da minha cabeça, é um órgão do meu corpo como qualquer outro. E ele pode adoecer se ele for sobrecarregado. Vejam bem, a característica do sistema nervoso humano é que ele é acumulativo. Se eu me sobrecarrego, eu vou enchendo o balde, gotinha a gotinha. E chega num determinado momento, se eu não tomar uma atitude, esse balde transborda em adoecimento. E não é incomum eu receber pessoas no meu consultório com queixas. Maurício, eu estou angustiado, o meu sono está leve, eu estou cheio de sonhos, eu não sinto disposição para fazer as minhas atividades, eu não tenho prazer nas coisas que eu faço, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo profundamente triste, deprimido, o meu sistema imunológico baixou, está saindo um monte de ferida na minha boca, mancha na pele, o meu cabelo está caindo demais, eu estou com gastrite. O que significa isso? São sintomas fisiológicos derivados de um desencadeamento, de uma sobrecarga do sistema nervoso. E o que é isso? Por que o nosso sistema nervoso se sobrecarrega? Ele se sobrecarrega na autoexigência, na autocobrança, no excesso de tentar estender um limite que é humano. E eu sou humano. Se eu não tiver humildade e compreensão do que eu consigo e o que eu não consigo, naturalmente eu vou adoecer. E a hora que eu estiver doente,
Não vai ter eu para dar aula, não vai ter eu para cuidar dos meus filhos, não vai ter eu para cuidar de mim, não vai ter eu para nada. Então, a questão toda é essa autoobservação, essa análise, esse olhar carinhoso e caridoso com relação a mim. Como estou me sentindo hoje? Como estão fluindo os meus pensamentos? Quais são meus comportamentos? Maurício, dá exemplo. Simples. Acabei de citar exemplos fisiológicos. O meu corpo já está dando sinal de fadiga. Mas não é só isso. O meu emocional. Eu estou pessimista, negativista, cheio de medo, me remoendo de ansiedade, completamente aterrorizado por conta do que vai vir daqui em diante. Emocional abalado. A minha cabeça só pensa coisas ruins, só imagina coisas negativas, só espera o pior. Eu não consigo viver o presente, eu fico projetando o futuro. Os meus comportamentos, Maurício, estão de impaciência, agressividade, raiva. Tudo isso é sinal que eu estou desequilibrado do aspecto psicoemocional fisiológico. E tudo isso se dá de forma natural, porque estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Nunca a nossa geração passou por isso. E eu venho aqui, com a maior das boas vontades, tentar, de alguma forma, colocar essa realidade para cada um de vocês, para que vocês possam enxergar aonde vocês se colocam diante disso, e a partir daí, desse entendimento e compreensão, desenvolver uma atitude preventiva de esgotamento e protetiva, no sentido de desenvolver hábitos de saúde mental, emocional e física. Essa pandemia, ela nos ataca a partir de duas grandes vertentes. Tudo relacionado ao medo. Primeiro, medo. Medo de adoecimento e morte meu e das pessoas que eu amo. Segunda vertente, medo de escassez financeira, por conta da crise, do desemprego, do aumento do preço da comida, do aumento do preço dos insumos, da gasolina, do gás, do aluguel. E tudo isso a gente soma a ausência de todas as compensações que a gente tinha. De vez em quando, a gente pegava a família e ia comer uma pizza. A gente juntava e fazia um churrasquinho, uma festa. Uma vez por ano, a gente alugava uma casa e ia para a Praia Grande e descansava, ver o mar, tomava uma caipirinha. Esse ano, tudo isso nos foi tirado. Então, veja bem, como é que fica o teu sistema nervoso, um equipamento altamente sensível e sofisticado, quando você sobrecarrega ele com atividades, com cobranças, com autoexigência. Quando ele é bombardeado de trás para frente, de uma forma subliminar, de uma forma que você não percebe, entrando e sendo poluído do inconsciente para o consciente, com medo. Medo de adoecimento, morte, medo de empobrecimento. E fora isso, eu tiro todas as compensações, os divertimentos, os pequenos prazeres que me faziam bem. Somado a isso, eu pego a rotina das famílias e viro ela de ponta cabeça. As crianças agora têm que ficar dentro de casa e eu passo a ter incumbência de acompanhar as aulas e as tarefas. Eu fico confinada, dando e preparando as minhas aulas e trabalhando na burocracia educacional dentro da minha casa. Eu tenho que ficar com o meu marido dentro do meu home office. A sensação é de aprisionamento. E esse confinamento, de alguma forma, também tem um efeito deletério, negativo sobre o nosso sistema nervoso, aumentando o adoecimento, enchendo esse balde. Tudo isso precisa ser reconhecido, porque se eu não reconhecer, eu não tendo clareza e consciência, eu acabo seguindo a minha vida dentro de um padrão de aceitação, de adaptação, de forma irrefletida, não pensada, e não tomo as atitudes de mudança necessária
para suavizar esses efeitos negativos, colocando alternativas positivas para aquilo que me foi tirado e tentando aliviar as sobrecargas que me foram impostas, das quais eu não estava preparado para poder lidar. Percebam, tudo tem como finalidade pintar um quadro para vocês onde vocês possam se enxergar de uma forma mais humana e terem mais carinho e caridade com vocês mesmos. O entendimento desse mecanismo, ele dilui o peso desse momento. Eu ajusto a minha visão do que está acontecendo a um princípio de realidade. A doença existe? É claro que existe. Pessoas estão sendo entubadas? Sim. Muitas morrem? Sim. Mas é uma doença que estamos avançando na vacinação. E ela tem um tempo para ser controlada. Essa doença tem características que a ciência nos apresentou. 80% dos infectados são assintomáticos. 17% dos infectados têm sintomas leves, que se forem tratados de forma precoce, têm uma tendência muito grande de não evoluírem à necessidade de internação e de intubação. E uma pequena percentual, por conta de comorbidades ou características pessoais, acabam sim desenvolvendo um estado mais grave e podem vir a óbito. Mas vejam os números: 80% assintomático, 17% sintomas leves e 5% de alguma forma manifestando sintomas que podem ou não ser elevados a uma internação. Mas hoje a ciência afirma que a partir dos primeiros sintomas, se você procurar um atendimento médico imediato e conseguir um tratamento precoce, você consegue uma administração do avanço do vírus para que não seja necessária a internação e, posteriormente, a chegada até a UTI e a evolução ao óbito. Tratamento precoce está sendo difundido agora e defendido, mas cabe a cada um de vocês, educadores, dentro do seu núcleo familiar e dentro da sua área de influência, disseminar essas informações. Afinal, isso é o que tem se provado ser o mais efetivo e eficiente no combate ao agravamento desse percentual de pessoas que vão desenvolver o estado um pouco mais grave da doença. Outra questão importante. O nosso país, infelizmente, não tem uma estrutura educacional suficientemente para poder lidar de forma adequada com essa pandemia. Ao máximo, os efeitos que ela causa. Existe um problema de infraestrutura. A informação científica correta, vinda de meios isentos, ela gera tranquilização. Por outro lado, a informação vinda de rede social, de mídia viciada, politizada, acaba gerando pânico, gera um agravamento do nosso sistema nervoso. Então, o que você está dizendo, Maurício? Eu estou dizendo para você ter extremo cuidado com o que você alimenta a sua mente de informações. De forma nenhuma eu vou pedir para um educador não se informar. É obrigação dele se informar, mas se informar por meios de comunicação eficientes, científicos e idôneos, não partidarizados, nem politizados, nem sensacionalistas. Afinal, a gente sabe que existe uma imensa parcela da mídia que chama a atenção para o catastrofismo, afinal é isso que vende. E nós não queremos isso. Nós queremos informações para poder prevenir o adoecimento, tratar do adoecimento e prevenir as mortes ou internações graves. E para isso, vamos tentar nos alimentar de informações de prevenção sadia e correta.
que venham a gerar benefício, não prejuízo. Senão, eu sobrecarrego o meu sistema nervoso com algo que acaba piorando e me adoecendo. Outra questão fundamental diz respeito a um conceito que eu gostaria de trazer para vocês. Diante dessa pandemia, existem questões que podemos classificar em dois grandes grupos. Questões que estão dentro do meu controle e questões que estão fora do meu controle. O grande sofrimento e adoecimento do sistema nervoso, ou do nosso mental, emocional e físico, vem da gente querer controlar aquilo que está fora do nosso controle. Ou não aceitar aquilo que está fora do nosso controle. Na prática, duas coisas. Coisas no meu controle. O que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha prevenção. Não sair sem máscara de jeito nenhum. Nem para fazer caminhada. Usar álcool gel em todas as circunstâncias que eu, de alguma forma, entro em contato com objetos que possam ser transmissíveis do vírus. E mais? Evitar aglomerações e aproximações. E mais? Só sair de casa se for necessário. E mais? Mais uma lista de coisas que todos vocês estão carecas de saber e já foram amplamente divulgados e massacrados. A questão toda é, isso está dentro do meu controle, para me proteger e proteger as pessoas que eu amo. Só que existem coisas que estão fora do meu controle. O que está fora do meu controle? O vírus está fora do meu controle. A capacidade de infecção extremamente alta desse vírus está fora do meu controle. Um percentual de pessoas que têm sintomatologia grave e pode, se não tiver um tratamento precoce, ser internadas e entubadas, está fora do meu controle. A morte está fora do meu controle. Então, o que cabe a mim? Cabe a mim assumir a minha responsabilidade nessa situação e fazer o que está dentro do meu controle. E aquilo que está fora do meu controle, ter a clareza de que não cabe a mim transformar isso em sofrimento através de um processo de remoer o nosso pensamento, a nossa mente. Tem mecanismos obsessivos de proteção que são disparados através do medo, que fazem com que a gente queira controlar o incontrolável. E essa minha fala tem como finalidade fazer você se tornar alguém atento. Maurício, estou angustiada. Então, fica em silêncio e pergunta para o seu coração e para a sua mente qual é o motivo da sua angústia. O motivo da minha angústia é que eu vi no site da prefeitura que tem mais de 120 óbitos. Aí você pergunta para você mesmo, eu posso controlar isso? Não. Então, eu escolho não ficar remoendo essa informação, porque eu estou potencializando o meu medo, estou judiando, sobrecarregando o meu sistema nervoso, que vai gerar um adoecimento. Mas se eu não posso fazer nada, o que eu posso? Eu posso fazer o item número 1, cuidar daquilo que eu tenho controle. Eu não saio sem máscara, eu só vou no supermercado sozinho, não levo a família inteira, eu uso álcool gel, eu evito aglomerações, eu não trago ninguém para minha casa, eu só saio quando é necessário. Todas as medidas necessárias, e eu já falei, estamos carecas de saber. Então, essa é uma questão fundamental para o desenvolvimento, é a dica fundamental para que você não alimente essa sobrecarga do sistema nervoso através do excesso. Todas as vezes que eu me pegar angustiado, eu vou tentar perguntar para mim, essa angústia, esse medo, ele vem de coisas que eu posso controlar ou do que eu não posso? Se vem de coisas que eu posso controlar, eu tenho que me esforçar para não
escorregar na minha prevenção e me colocar e colocar as outras pessoas em risco. Mas se essa angústia vem de coisas que eu não posso controlar, eu escolho não ficar alimentando esse pensamento de medo, porque não cabe a mim, está fora do meu controle. Eu falei para vocês que uma grande parte de questões do nosso desequilíbrio do sistema nervoso ou adoecimento do nosso psíquico-emocional se dava por um desbalanceamento. Na nossa vida, nós precisamos equilibrar coisas que nós fazemos por obrigação com coisas que nós fazemos simplesmente por prazer, por divertimento, por lazer. Se não houver um equilíbrio, nós incidimos num esgotamento e num adoecimento. Nós sabemos que, cientificamente, medicamente, uma pessoa precisa de uma jornada de, no máximo, 6 dias de trabalho e um dia inteiro de descanso, para poder recuperar o seu sistema nervoso. Se ela trabalhar por 14 dias ininterruptos, o organismo dela vai dar sinais de esgotamento a partir da liberação de um hormônio do estresse chamado cortisol, que afeta o emocional, o psicológico e o fisiológico. O fato de nós estarmos na fase roxa, vermelha, onde o confinamento é necessário para que a pandemia não se prolongue, acaba, de alguma forma, tirando aquilo que a gente utilizava como compensação às nossas obrigações diárias. Algumas pessoas iam para o Pilates, outras iam para a academia, outras iam jogar bola, outras iam para uma atividade religiosa, outros iam fazer um churrasco, outros iam fazer lá sabe o quê. Só que tiveram que parar tudo. E agora eu estou em casa. E eu me entrego exclusivamente a trabalhar e descansar para trabalhar no dia seguinte. Esse tipo de comportamento, que nós entendemos como uma desistência, a busca por um equilíbrio, é algo adoecedor. A sugestão que a gente dá é para que você, diante das suas limitações, desenvolva a adaptabilidade dentro daquela lei darwiniana de sobrevivência. Sobrevive o mais adaptável. Então eu vou me adaptar. Nessa pandemia, não me sobrou quase nada. Resgatei meu hábito de leitura. Hoje estou, do início do ano para cá, com um acúmulo de 7 livros já lidos, completos. Extremamente feliz. Em vez de eu ficar nas redes sociais, acelerando o meu cérebro e vendo notícias catastróficas ou políticas desgastantes, o que eu faço? Eu leio um livro edificante, aumento o meu conhecimento, melhoro a minha sintonia emocional escolho livros que me fazem bem, me alegram, me deixam otimista. Esse é um sentido, que é um exemplo. Uma outra paciente minha, por minha sugestão, já que ela gostava, ela começou a cultivar suculentas. Vocês sabem o que são suculentas? São umas plantinhas pequenininhas, parecida com cacto ou não. Essa moça manda fotos para mim regularmente. Ela já tem mais de 100 suculentas. Todas as horas vagas, está ela lá, pegando, mudando de vasinho, comprando esterco, trocando, fazendo grupo de Facebook, WhatsApp com pessoas que gostam. Eu tenho uma outra paciente que aprendeu a fazer ponto cruz. Um outro paciente que aprendeu a pintar. Um outro paciente que comprou um videogame. Um outro paciente que está fazendo pilates através do professor pela internet, pelo vídeo. Então, a questão toda é eu não me abandonar num sentido de desistência, mas buscar compensações sadias em atividades de lazer. Vocês sabiam que divertimento é uma palavra derivada da divergência? O que é divertir? Divertir é divergir, é sair do caminho. Então, divertimento é sair do caminho do trabalho.
eu fico caminhando no trabalho, nas obrigações, em tudo aquilo que é necessário. E, de repente, o que eu faço? Eu saio um pouco desse caminho e vou me divertir. Isso me descansa, me relaxa, refaz o meu sistema nervoso para que eu possa, quando voltar ao caminho, voltar de forma equilibrada. Tenho mais? Espera aí que estão mandando mensagem aqui para mim. Tenho mais 15 minutos. Bia, posso continuar? Posso, né? Para encerrar com chave de ouro. Gostaria de trazer aqui a figura eminente de um médico, psiquiatra, psicólogo judeu chamado Viktor Frankl. Deixa eu ver onde está meu apontamento dele. Viktor Frankl, ele era um judeu que teve, na Segunda Guerra Mundial, a sua família toda aprisionada pelos nazistas. Todos foram mortos em um campo de concentração e ele foi levado por ser médico, psiquiatra, para Auschwitz. Pessoas que tinham algum tipo de destaque ou uma formação que fosse útil para o sistema nazista daquela época eram aproveitados, não eram sacrificados imediatamente. Ele passou praticamente 2 anos nesse campo de concentração. E ele, saindo desse campo, ele tirou os ensinamentos de sobrevivência e transcreveu num livro que eu gostaria de indicar para vocês, que se chama Em Busca de Sentido. Viktor Frankl chegou à conclusão, nesse campo de concentração, que aquilo que o manteve vivo, e manteve vivo os seus companheiros que conseguiram sobreviver, foi a atribuição de um sentido. E aí eu volto para o início da minha fala. Existe uma realidade objetiva e uma realidade subjetiva. Era objetivo que Viktor Frankl estava num campo de concentração nazista, que ele só tinha para comer água fervida na casca de batata, que ele tinha que trabalhar 10 horas no gelo. Essa era a realidade objetiva dele. Mas qual era a realidade subjetiva dele? Que aquilo estava acontecendo com um propósito. Que se ele estava lá, ele, por vocação, poderia colocar em prática uma missão, aquilo que a sua alma pedia, que era atender e acolher os outros companheiros prisioneiros e tentar, de alguma forma, trazer positivismo e, com a medicina, melhorar a saúde física de cada um deles. E, através dessa subjetividade do Viktor Frankl, aonde ele se afastou do negativismo, do lado objetivo, que era o pior lugar do mundo, que era o campo de concentração, ele conseguiu, enxergando de uma forma subjetiva, positiva, achar um sentido profundo na sua estada lá, sobreviver e ainda por cima criar uma abordagem psicológica chamada logoterapia, que é a terapia do sentido. Muitas pessoas iam procurar Viktor Frankl depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, 5, 10, 15 anos após. E como ele tratava essas pessoas? Ele perguntava o que essas pessoas faziam. E elas contavam: eu trabalho. O que mais que você faz? Eu só trabalho, depois eu vou dormir para trabalhar no dia seguinte. É por isso que você está com depressão. A sua vida está carente de um sentido. A sua vida está pobre. Vamos procurar um sentido para a sua vida. O que você é bom de fazer? Eu não sou bom de nada, eu não gosto nada. Você tem algum hobby? Você faz alguma coisa? De vez em quando eu leio. Então tá ótimo. O que você acha de uma vez por semana fazer um trabalho de voluntário e ler para os idosos no asilo? E a partir dessa proposta de exercício comportamental, Viktor Frankl
oferecia a esse paciente de depressão algo que ele viesse a fazer. E conforme as semanas iam passando, ele percebia que a depressão cedia, porque esse sujeito começou a achar um sentido para a sua vida. Na medida que ele tirava o olhar do próprio umbigo e fazia o bem para o próximo, isso gerava um sentido. Da mesma forma que Viktor Frankl deu um sentido da sua estada em Auschwitz na caridade e no auxílio ao próximo. Maurício, o que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver que cada um de vocês, professores, podem enxergar essa pandemia dentro da objetividade dela, onde existe no Brasil 320 e tantos mil mortes, como uma punição de Deus, como um castigo, como um apocalipse, como uma catástrofe, como uma tragédia. Não que de forma objetiva isso não seja. É claro que é. Mas de forma subjetiva, você pode enxergar e dar um sentido profundo. E que sentido seria esse? O sentido de eu reavaliar minha vida. De eu puxar o freio de mão, já que a minha vida virou de ponta cabeça, e reavaliar as minhas prioridades. Se antes importante para mim era ter um iPhone, se antes importante para mim era fazer uma viagem de navio, se antes o importante para mim era tirar um carro zero, com um carnê enorme de pagamento de parcela, hoje o importante para mim é acordar com saúde. Hoje o importante para mim é ter comida na minha despensa. Hoje o importante para mim é ter uma casa segura. As minhas prioridades mudaram. Mas por que elas mudaram? Porque eu abri o meu coração para tentar ter um entendimento subjetivo dessa tragédia objetiva que é a pandemia. E eu convido a todos vocês a esse exercício. Atribuir um sentido positivo. Mas tem mais, tem. Além de uma reavaliação de prioridades, você pode dar um outro sentido. Existe uma frase de um filósofo alemão conhecido, e até conhecido pelo seu negativismo, que diz assim, Friedrich Nietzsche, tudo aquilo que não me mata me fortalece. E se eu estou sobrevivendo a essa pandemia, se eu passar por ela, eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais sábio, eu vou sair mais evoluído. Afinal, essa pandemia exercitou qualidades e competências que eu nem sabia que eu tinha. Eu tive que ter paciência, eu tive que ter resignação. Às vezes ela me desenvolveu fé, autocontrole, esforço, compreensão, aceitação, entendimento, melhora na convivência com as pessoas que às vezes me eram difíceis. Então, eu posso atribuir um sentido positivo de aprendizado e evolução que essa pandemia vem me trazer. Vejam bem, tudo na vida depende da forma como você enxerga. Que tipo de pessoa você é? É aquela que, quando vê um copo pela metade, reclama que o copo está meio vazio, ou aquela que fica feliz porque ainda tem meio copo d'água para saciar a sua sede? Não é incomum eu conversar com pessoas que, quando estão passando ali pela rua Luiz Leite, na frente do Jardim Público, antigo colégio integrado, hoje conservatório musical, e vem aquele IP maravilhoso, metade das pessoas falam assim, que milagre da natureza. A outra metade olha para baixo e fala assim, deve dar um trabalho danado varrer esse chão sujo. A escolha é de cada um. Vivenciar esse momento e se entregar ao negativismo, sobrecarregar o seu sistema nervoso e transformar algo que é inevitável em sofrimento, ou, por outro lado, tentar dar um sentido positivo, tentar olhar para a metade do copo que está meio cheio, tentar fazer o seu melhor, tentar achar um sentido, tentar se conectar ou reconectar com a sua vocação, que é a vocação de educador, daquele que tem o privilégio de formar as mentes daqueles que vão suceder a gente quando a gente estiver mais velho. Olha que benefício que cada um de nós tem. Só que muitas vezes a gente esquece e cai na tentação da reclamação, da queixa, do negativismo. Como eu falei para vocês, já fui professor e era muito garoto
Comecei com 19 anos. Colegial técnico, professor técnico. Nos primeiros meses, me contagiei na sala dos professores, onde, quando eu entrava, era exclusivamente queixas e reclamações. Queixas de aluno, queixas de pai de aluno, queixas da direção, queixas de professores que não estavam ali na sala, queixa da remuneração, queixa do governador. Os anos foram passando e as queixas foram as mesmas. Até que chegou uma hora que eu escolhi não ir mais tomar o meu café na sala dos professores. Eu tomava o meu café junto com as crianças, porque aquele ambiente estava me contaminando. E eu estava perdendo a essência do que eu ia fazer lá, que era exercer a minha vocação daquele que transmite informação e deseja criar conhecimento no próximo. Esse pequeno exemplo é um exemplo de que a postura que você encara o teu trabalho, a pandemia, depende de você. A escolha é sua. Ir pelo caminho do bem ou ir pelo caminho do sofrimento. O homem tem o livre-arbítrio e nem Deus vai contra esse livre-arbítrio. Existe um ensinamento budista trazido por um grande mestre, Siddhartha Gautama. A sua vida é você diante de um rio. Se você prestar atenção qual é o sentido da correnteza, você tem duas escolhas. A primeira escolha é adentrar esse rio e nadar contra a correnteza. Você vai gastar uma energia danada, não vai sair do lugar e pode até se afogar. Mas se você adentrar esse rio e nadar a favor da correnteza, você vai gastar menos energia e vai chegar mais longe. O sentido da nossa fala hoje é justamente esse. Está nas suas mãos como você lida com a pandemia, como você lida com o seu trabalho, como você lida com a volta às aulas. Mas, Maurício, eu estou com medo, estou ansioso, estou preocupado. Se lembra dos dois pontos. Eu vou fazer o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar, eu escolho não sofrer por isso. Entregar na mão de Deus. Aceitar que, se algo acontecer, existia um propósito de aprendizado, crescimento e evolução. Me coloco dessa forma. E se eu me propor a esse exercício, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo. Acabou o meu tempo. Espero que vocês tenham aproveitado essa fala. Gostaria de chamar a Beatriz para poder colocar, se houver alguma pergunta, e tiver dentro da minha humilde condição, estar respondendo. Muito obrigada, doutor Maurício, pelas suas palavras. Nós fomos privilegiados esta noite em tê-lo conosco aqui, né, com essa palestra, nesse tempo tão difícil, né, que todos nós estamos vivendo. Nós estamos aí com mais de 400 pessoas nessa live. São, assim, muitos comentários, temos perguntas também, e como nós já colocamos no início, né, não será possível nós estarmos aí fazendo todas as perguntas para o senhor, mas durante, né, a fala do senhor, a gente procurou aí selecionar algumas perguntas, alguns comentários, alguns agradecimentos, mas, assim, a gratidão é muita pelas palavras do senhor hoje, tá? Por todos os professores que estão aqui, então eles estão agradecendo muito, dizendo que foi muito bom, que é o que realmente eles estavam precisando ouvir, tá? Então, vamos a algumas perguntas que nós selecionamos. A professora Fernanda, ela pergunta o seguinte: e quando você sente que a pressão e o medo te venceu, o que fazer? Depende do estágio. A tua humildade, ela vai precisar ser aliada com a sua inteligência, Fernanda, para que você determine qual é o grau de dificuldade que você está enfrentando. Se esse grau for acima da sua condição, a humildade cabe em pedir ajuda profissional. Existe na rede municipal de saúde um atendimento básico que vem do PSF e é encaminhado para o CAPS.
ou para o ano. Essa avaliação pode determinar se você está vivendo um estado de adoecimento. Existe um agravamento do sistema nervoso chamado ansiedade patológica ou depressão ansiosa. É um desequilíbrio neuroquímico de alguns hormônios cerebrais que fazem com que a pessoa precise de uma intervenção medicamentosa que vem através de um neurologista ou um psiquiatra, e possa também precisar de aconselhamentos psicológicos que também estão disponíveis gratuitamente na rede. Caso vocês da saúde municipal tenham convênio, o mesmo processo é válido. Uma consulta com um médico clínico ou ir diretamente para um psiquiatra neurologista e uma solicitação de encaminhamento, uma guia para um acompanhamento psicológico. Com relação à pressão, eu vou repetir, todos os professores que eu atendo, que não são poucos, todos têm a mesma característica: excesso de autocobrança e de autoexigência. Ninguém faz comigo aquilo que eu não deixo fazer. Cabe a mim, a mais ninguém, expressar os meus limites. Existe uma hierarquia na rede municipal, estadual e particular, aonde você, Fernando, ou qualquer outro, de forma humilde, vai chegar na coordenadora pedagógica, na direção, e vai explicar a sua situação. E essa pessoa vai ter a preparação de fazer uma escuta acolhedora e tentar gerar um encaminhamento necessário para que você possa ter o cuidado necessário, porque é óbvio, lógico, que é muito melhor você tratada e equilibrada do que você doente e afastada. Dá para entender isso, querido? Mas eu ressalto, a grande questão toda diz respeito à cobrança e exigência. Sofro muita pressão. Eu posso te dizer de forma categórica, a maior pressão que você sofre é de você para você mesmo. No começo da minha fala, eu fiz questão de salientar. Estamos vivendo um momento crítico e agudo. Obrigações todos nós temos, mas a humildade de reconhecer que a gente faz o melhor e o possível, ela é necessária. E se a gente está trabalhando diante dessa pandemia, nós somos heróis. Vocês, professores, que sobreviveram o ano passado, sem terem toda a preparação, porque fomos pegos todos de surpresa, são heróis, merecem um respeito, um aplauso. Só que não é isso que acontece, que eu vejo no meu consultório. Vocês não reconhecem isso e se cobram e se pressionam mais ainda. E aí ocorre um fenômeno físico que se chama ressonância. Quando um coordenador ou diretora pede um trabalho burocrático de fechamento, de conselho, isso e aquilo, já que eu me cobro tanto, estou sensível do sistema nervoso, aquele pedido passa a ser uma cobrança e eu entro em surto. Percebam, o problema não é a cobrança externa. O problema é o meu estado de sensibilidade e a minha autocobrança, que acaba reverberando dentro de mim como se fosse um sino, aonde bate fraquinho e toca bem alto. Deu para entender? Ficou claro? O que você acha, Beatriz? Com certeza. Ficou bem então, tá bom. Sim, doutor Maurício. A professora Regina, ela coloca que o que fazer, como tratar do emocional quando se tem crianças pequenas em casa, né? Que se não dá tempo de pensar em si próprio. A professora Regina provavelmente tem criança em casa, não tem? Sim. Se eu falei que os professores são heróis, a Regina, então, ou todas as outras professoras e professores que têm crianças em casa, são a Capitã Marvel da história, tá certo? A Mulher Maravilha da história. Porque realmente está sendo exigido de vocês algo que está além da imaginação. Você está entendendo?
Então, assim, eu me solidarizo demais com todas vocês por essa tripla jornada. Agora, se você quer um conselho, se for possível, dentro sempre desse padrão de humildade. Por que eu fico falando humildade toda hora? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que existe uma questão do ego chamada orgulho, que impede o sujeito reconhecer as suas próprias fragilidades e limitações. E aí ele tenta carregar um peso que ele não dá conta. E aí a perna ria, e aí ele adoece. Humildade é se entender como humano ilimitado, aceitar isso e ter boca para pedir ajuda na hora que não está dando conta. Então, o que eu sugiro? Uma organização e disciplina que venha, de alguma forma, a organizar minimamente as tarefas de acordo com uma priorização. E, em segundo lugar, uma distribuição equitativa de atividades entre mãe, pai e terceiros cuidadores, quando possível. Eu, como homem e como profissional, vejo um desbalanceamento injusto, aonde cabe à mulher uma responsabilidade, um peso muito maior do que ao homem. E um homem de 2021 deveria ter a consciência e um padrão moral e ético de sentar com a sua esposa, elencar as obrigações familiares e estabelecer uma divisão equilibrada para que não venha sobrecarregar essa Regina, caso ela tenha um marido, certo? Caso ela não tenha, tentar uma divisão com outros cuidadores terceiros. Não tentar fazer mais do que ela consegue, porque isso é receita de adoecimento. Certo, dona Beatriz? Certinho, doutor. Isso é mensagem para os homens, tá? Tem muitas professoras se identificando aí com a professora Regina e colocando os comentários aí no chat. A professora Vitória, ela pergunta como reagir diante da enxurrada de informações politizadas. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda e eu não sou de centro. Eu sou a favor de políticos que trabalham em benefício da população, não do seu próprio interesse. Ponto. Nada do que eu falar de agora em diante tem uma conotação partidária. A minha sugestão é, caso você não se identifique com essa dicotomia que estabelece um julgamento de valores separando preto e branco, fuja de tudo aquilo que de alguma forma pode contaminar você. Porque essas informações tendenciosas, elas tendem a gerar mecanismos de defesa que impedem você de ter uma apreensão da realidade objetiva. Dá um exemplo, Maurício. Posso dar sim. Existe uma corrente política que afirma que esse vírus não existe, que é só uma coisa simples, e que tudo isso é uma grande jogada política. Se algumas pessoas têm psicologicamente uma fragilidade em lidar com situações graves, ela pode se identificar com essa corrente, absorver essa informação, acolher ela como verdade dentro de um mecanismo de defesa, que a gente chama de racionalização, e não se precaver, não tomar os cuidados, se infectar pessoas que ama, em vez de fazer o tratamento precoce com a medicação preconizada pela ciência, vai fazer um tratamento preconizado pela política, ela pode vir ao óbito. Então, eu citei um simples exemplo, vocês estão entendendo? De uma polarização e um tendenciamento a um lado
O que eu gostaria de colocar como filósofo é que não existe preto ou branco. Existem infinitas nuances de cinza. Ou você se afasta dessa polarização, ou você se abastece dos dois lados, para que você, num poder reflexivo, venha estabelecer aquilo que a gente entende como síntese. Se a direita é a tese e a esquerda é a antítese, eu tenho que analisar os dois de forma isenta para achar a minha síntese aí no meio. Se eu não quero isso ou não sou capaz, eu fujo da informação politizada e me direciono para a informação exclusivamente científica, que é o que nos garantiu e ainda nos garante a sobrevivência, desde a época da poliomielite até hoje, 2021, época da Covid H1N1. Perfeito? Certinho, doutor Maurício. Eu acredito que o senhor já tem até respondido a próxima questão, que é da professora Gláucia, que é onde encontrar, né, as informações precisas, né, corretamente. Existem órgãos de divulgação científica, principalmente das associações médicas, associações farmacêuticas, existem órgãos de divulgação científica, o site da OMS, existe uma série de meios de comunicação que tem o mínimo de isenção. Eu não vou ser mentiroso com vocês. Todos os meios de comunicação, eles têm o interesse de que você consuma aquela informação, porque quanto mais gente consumindo, clicando, assistindo, mais eles ganham por audiência. Então, é natural que eles polemizem os títulos de chamadas e tendenciem aquilo que, de alguma forma, é mais chamativo. Então, ciente disso, cabe a você fazer uma escolha da quantidade e qualidade daquilo que você usa para alimentar a sua mente. Da mesma forma que você deve dosar em quantidade e qualidade aquilo que você usa para alimentar o seu corpo. Nessa pandemia, eu recebi a informação científica de uma médica infectologista, minha grande amiga, de que a vitamina K, vitamina D, vitamina C eram boas para o fortalecimento do sistema nervoso junto com um pouquinho de sol por dia. O que eu faço? Eu tomo isso como uma forma de desenvolver a minha saúde física. E, a partir do momento que eu vejo que os jornais estão causando adoecimento para o meu psicoemocional, eu faço uma dieta desses jornais. Tudo é uma questão de que você se alimenta. Que mais, dona Beatriz? Então, são, assim, inúmeros comentários, né, agradecendo, dizendo que tudo que eles estão escutando realmente, né, eleva a calma, né, tanto a mente quanto a alma. Nós selecionamos aqui alguns comentários. Beatriz, posso fazer uma colocação antes? Por favor. Eu não falei, mas tem alguma coisa aqui de intuição no meu ouvido pedindo para que eu aborde um tema. O maior centro de pesquisa em psicologia dos Estados Unidos está localizado na Faculdade Stanford. E lá eles conduzem há mais de 30 anos pesquisas relacionadas à espiritualidade e saúde. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Espiritualidade é uma conexão de você com a sua alma, o seu eu interior, o seu self, aquilo que, de alguma forma, anima esse conjunto inteiro. Espiritualidade é você entender que tem algo além desse corpo físico material. E se existe uma criação, existe um criador. E se eu sou objeto da criação, eu sou parte desse criador, ele habita em mim. Voltando à Universidade Stanford, pessoas que tinham cultivo da espiritualidade tinham uma incidência de remissão de câncer
acima de 50%. Pessoas que tinham cultivo da espiritualidade tinham uma melhora da sua depressão em 80%. Pesquisas realizadas com grupos duplo cego. Eu pego um grupo, submeto a espiritualidade, oração, meditação, outro grupo, não. E aí eu vou medir resultado entre um e outro. Essas pesquisas todas estão disponíveis pela internet. Você pode pesquisar relação entre espiritualidade e saúde nas diferentes patologias ou doenças. O que eu venho trazer para vocês, dentro da minha experiência profissional, o cultivo da espiritualidade, onde você se conecta com o seu eu interior, tem o poder de fortalecer você no momento de dificuldade, extraindo de você aquilo que existe de melhor diante de uma adversidade, de um enfrentamento. Na hora que você se conecta com aquilo que existe dentro de você, você consegue se fortalecer e ter uma facilidade de achar um sentido de transcendência, de superação. Dentro de você já existem todas as qualidades necessárias para você ter uma vida feliz e abundante. Mas também existe dentro de você defeitos e vícios. Na medida que você cultiva a sua espiritualidade, na medida que você encontra um sentido positivo para a sua vida, para o seu trabalho de professor, para o enfrentamento dessa pandemia, para o sacrifício que você está fazendo em cumprir as normas de proteção, o que acontece? Você exercita essas qualidades e elas se desenvolvem, transformando você numa pessoa mais elevada, mais evoluída, mais madura, mais sábia. Espiritualidade não tem a ver com religião. Religião é um prédio onde pessoas que entendem Deus se unem para cultuar Deus na forma como eles entendem. Espiritualidade pode ser exercitada dentro da religião ou dentro do seu quarto, caminhando na marginal, admirando a lua, fazendo um agradecimento de manhã por ter acordado saudável e por ter a oportunidade de ter um trabalho, haja visto que 16 milhões de brasileiros não têm. Veja bem, espiritualidade é algo que, nesse momento, é uma recomendação terapêutica. E ela é individual e particular. Não existe religião boa ou ruim. Todas foram criadas com o objetivo de levar o homem mais perto de Deus. E não existe crítica ou julgamento. Se você tem uma religião, ótimo. É uma excelente hora de você se apegar a ela. Se você não tem, tente se apegar a essa espiritualidade que mora dentro de você. Perguntaram uma vez para Albert Einstein, você acredita em Deus? Ele falou assim, no Deus de vocês não, mas eu acredito no Deus de Spinoza. Para quem não sabe, Spinoza foi um filósofo judeu que rompeu com o judaísmo e ele não acreditava num Deus antropomórfico, na figura humana. Ele achava que Deus era o universo, que criou tudo isso e que o entendimento de Deus estava além da nossa capacidade. E que quanto mais a gente entendesse o universo e entendesse o nosso universo interior, mais a gente já está conectado com esse Deus. Percebam, Spinoza, Albert Einstein, uma das maiores mentes da humanidade, ele acreditava no Deus de Spinoza. Então, se esse cara tinha esse entendimento, essa compreensão, e isso fazia bem para ele, acalmava a alma dele, impulsionava ele para chegar onde ele chegou, imagina para nós, meros mortais, humildes psicólogos, professores. Então, sugiro e aconselho, como terapia psíquica, psicológica, ocupacional, o exercício da espiritualidade, da fé. Fé não é só acreditar, é praticar com disciplina e regularidade. Se você se dedicar à espiritualidade 5 minutinhos por dia, num momento onde tiver uma grande dificuldade, um adoecimento de alguém da família, sabe o que vai acontecer? A tua espiritualidade vai estar forte porque você exercitou ela durante bastante tempo e naquela hora que você precisar dela, você vai ter para poder usar. Mas se, por outro lado, você esquecer da espiritualidade, na hora que acontece um problema e você vai tentar puxar pela sua fé,
ela está fraquinha, minguada, e você se desespera. Espiritualidade é exercício individual, particular, dentro da religião com práticas sistematizadas ou num simples agradecimento. Da mesma história do João. Ele acordava cedo, pegava na enxada, olhava para o sol nascendo e falava assim: obrigado, Deus, por mais um dia da minha vida. Isso é espiritualidade. E não demora mais do que um segundo. Beleza? Desculpa te interromper, Beatriz. É que me deu uma vontade danada de falar isso. Foram perfeitas as suas colocações. Antes de nós irmos para os comentários, tem mais uma pergunta que eu achei que é bem relevante. A professora Andréia Ludmila, ela pergunta como trabalhar a tristeza do luto com os alunos. Uma frase para todo mundo anotar. Deixa a dor doer que ela passa. O grande erro do luto está em tentar fugir da dor. O luto gera uma dor que é natural e saudável. Afinal, independente das nossas crenças, das nossas racionalidades com relação à morte, sentimos falta do sujeito ou do objeto perdido. O luto faz parte da realidade humana. Não se deve poupar uma criança do luto. Deve-se apresentar a criança ao luto desde pequena, de acordo com a compreensão dela, para que devagarzinho ela vá formando na sua mente de que tudo na vida passa. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E nem por isso a vida é ruim. É justamente por isso que a vida é maravilhosa. Porque se ela não tivesse fim, ela seria um tédio. Então, esse tipo de entendimento e compreensão, quando um adulto absorve e vive baseado nele, ele consegue com tranquilidade transmitir à criança. E permitir que a criança sinta essa dor da falta e da perda, processe essa falta e perda no tempo que cabe a ela e tolere, o adulto tolere a dor dessa criança. Só isso. Deixa a dor doer que ela passa. Atendo muitos e muitos enlutados. E o meu serviço é permitir que essa dor doa. Eu metaforizo com um termo. A dor do luto é como um chiclete que você coloca na boca. Você vai mastigando, mastigando, mastigando. Chega num determinado momento que você olha, você não está mais mastigando o chiclete. Você cuspiu e nem se lembra. Mas por que você cuspiu o chiclete? Porque ele perdeu o gosto. A dor do luto é assim. Se eu deixar a dor doer, ela vai diminuindo, diminuindo. Chega uma hora que eu olho para mim e falo assim, não estou sentindo mais dor. Mas isso quer dizer que você esqueceu? Não. Quer dizer que eu lembro com saudade, não com dor. Muito obrigada pela resposta do senhor. Está todo mundo agradecendo muito, né, dizendo que são sábias palavras mesmo, né, que é exatamente isso, né, tudo tem o seu tempo, né, a dor realmente com o tempo passa, né. Selecionamos alguns comentários, né, como eu disse, assim, são muitos e muitos e muitos parabenizando. A professora Carla, ela comenta que depois da doença física, o difícil é lidar com as sequelas emocionais. A professora Elaine diz que ela teve uma aluna nessa pandemia que tentou o suicídio. A professora Marta diz: Dr. Maurício, como é difícil ter o emocional controlado. Estou com alopecia nervosa. A professora Sônia Silingardi diz: sinto essa situação na minha família. Minha irmã ainda não se recuperou da situação em que ela passou no ano passado, por ter sido entubada e quase foi a óbito. Não é fácil para ninguém. Professora Esther, tenho comorbidade e o medo é diário. Professor João Pedro diz: mais do que nunca, precisamos desenvolver em nós as competências socioemocionais para trabalharmos também com os nossos alunos. E a professora Kátia: agora é mais necessário que nunca aprendermos a nos perdoar,
a exercitar a empatia. Então, assim, foram alguns comentários que nós selecionamos, diante de muitos, né, que nós tivemos aqui. Se o senhor quiser comentar, fique à vontade, por favor. Eu gostaria de fazer algumas colocações no sentido seguinte. Infelizmente, eu vou voltar naquela questão que eu já falei 2 vezes. Muitas vezes, o orgulho e a ignorância impedem pessoas que estão sofrendo de procurar ajuda. Seja humilde e sábio com relação aos seus limites e vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda profissional, vai procurar o alívio da sua dor. Estamos em 2021. Profissionais altamente capacitados, teorias altamente elaboradas, medicações altamente eficientes sem efeitos colaterais. Não sofra de graça. Você vive para ter uma vida feliz e abundante. Não escolha o sofrimento, não se entregue. Vá buscar a sua melhora. Existe, o ditado que eu gosto é: quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E vocês têm convênio? Vão pelo convênio. Eu não tenho convênio, não tenho dinheiro para o particular, eu vou pelo SUS. O Sistema Único de Saúde da cidade é ótimo. Ninguém fica sem atendimento. Basta ir procurar que você vai ter o auxílio que você precisa. Demora um pouco mais do que o particular? Óbvio, por conta da demanda. Porém, não fica sem atendimento. E atendimento de qualidade. Então, nada justifica eu sofrer, ficar sentado na cadeira confortável e conformista da reclamação, sem procurar ajuda e auxílio e resolução do meu problema. Como que um professor... existe uma máxima que fala assim: um psicólogo só leva o seu paciente até onde ele chegou. Como que um professor, com o seu sistema nervoso, ou as suas concepções, ou o seu entendimento está prejudicado por conta da pandemia, vai conseguir desempenhar a sua tarefa bem com seus alunos? É necessário que ele entenda que ele é o instrumento de trabalho dele, e ele tem que investir na sua saúde e no seu equilíbrio. Então, fique bem para transmitir isso para os seus alunos. E, para finalizar, o que eu gostaria de colocar à disposição? Alice, a secretária, né? Sim. Eu gostaria de disponibilizar para a Alice e para você, Beatriz, o seguinte: que vocês, professores, possam transmitir para a Beatriz, para a Alice, algumas demandas específicas, para que a gente possa fazer mais uma palestra ou um workshop mais focado em determinadas questões mais práticas do manejo dos alunos nessa época de pandemia. Então, por exemplo, voltamos a dar aula agora, e depois de um mês estamos enfrentando um problema onde os alunos estão com dificuldade de concentração, ou estão insubordinados, ou não estão aceitando, ou estão com dificuldade de relacionamento, ou estão com pânico, com ansiedade. Agremia essas demandas, entrega para a Beatriz e para a Alice, e me chama, que aí eu preparo um material específico com vocês para poder oferecer essa formação em cima de algo seja prático, para que vocês possam usar com as crianças. Porque a nossa finalidade, como eu te falei, a gente tem vocação. O que a gente faz não é só pelo salário. Eu tenho conta para pagar, lógico, mas o que eu faço é por amor. Então, assim, faz parte da minha missão, da minha vocação, tentar ajudar naquilo que é possível. Tragam, que eu faço questão de poder estar ajudando vocês como multiplicadores dessas informações e conhecimentos para poder chegar nos alunos e até nos pais. Porque é aí que a gente chega, tá certo? Precisamos trabalhar a educação. A educação é a base de tudo, é o fundamento. Sem isso não tem nada. Nem voto certo não vai ter. Não preciso falar mais nada. Só com isso já dá para terminar. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, né, em se colocar aqui, né, disponível, né, para mais uma palestra aqui conosco. Com certeza estaremos abertos aí para estar recebendo as sugestões, né, de todos os professores da rede. Antes
que nós selecionamos também aqui dos professores. O professor João Nunes colocou o seguinte: parabéns, doutor Maurício, pelas colocações. Palavras verdadeiras. Essa pandemia envolveu todos da família a passar por tudo isso que o senhor comentou. Temos que se cuidar e controlar o nosso pensamento. A professora Roseli, obrigada pela sensibilidade. A professora Luciene, que saudável ouvir um profissional tão sensato e competente. A professora Maria Zilda, obrigada por descrever tão bem nossos sentimentos e emoções, doutor Maurício. E, por fim, a diretora Maria Cláudia, ela agradece também à Secretaria Municipal de Educação e ao senhor, né, pela disponibilidade de estar aqui e, né, por a gente ter proporcionado, né, essa conversa e esse tema são tão significantes para esse momento. Então, eu quero agradecê-lo. Beatriz, depois de todos esses elogios, eu vou ser obrigado a cobrar 3 vezes mais o meu cachê, tá certo? Então, se vira aí. Foi muito elogio, então, por conta desses elogios aí, vai ficar bem mais caro para vocês aí, certo? Tá, a gente conversa depois, sem problema. Vai valer muito a pena, com certeza. Brincadeira. Tudo voluntário. Olha, para quem está me ouvindo aí, tudo voluntário, pelo amor de Deus, tá? Com certeza. Todos sabem disso, viu, doutor Maurício? A gente faz questão de estar colocando essa disponibilidade, em estar sempre aí conosco, né? Eu já pude também acompanhar algumas falas suas em algumas escolas da rede, né? Tanto com os familiares quanto os professores. Então, é sempre muito bom, né? Todas as suas colocações, as suas ajudas. Então, mais uma vez, muito obrigada, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome, né, da nossa secretária, a professora Maria Alice, que, como ela colocou, neste momento ela está acompanhando a vacinação lá no posto de saúde, né, ela não saberia se poderia estar aqui finalizando, né, a palestra conosco. Então, em nome de todos aí da secretaria, meu muito obrigado. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui conosco. Como eu falei, né, chegamos aí a mais de 450 pessoas e ficamos felizes, né, de ter proporcionado, né, numa noite de sexta-feira, uma palestra tão agradável como a do senhor, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu quero me despedir de todo mundo e desejar muita saúde para todos, muita disposição para o retorno às aulas e muita fé. Fiquem todos com Deus, tá bom? Obrigado. Agradeço de coração. É uma satisfação estar com vocês, de verdade. Nós acreditamos que sim. Tá? E é recíproca a nossa gratidão também, a nossa satisfação. Tá? Muito obrigada e boa noite. Boa noite.